Para a gente começar, doutor Rui, explica aí para a gente como começou essa história do darwinismo, o que é que vem a ser darwinismo, evolucionismo. Darwin foi um grande observador, né? Eu peguei agora, hoje, para ler lá o relato em Cabo Verde, né? E faz relato bastante detalhado do que ele pesquisou, né? É verdade. Darwin, nessa viagem ao redor do mundo que ele fez, parou em primeiro lugar lá em Cabo Verde mesmo, né? Depois passou aqui pelo Brasil, pelos arquipélagos lá de Rochedo de São Pedro, São Paulo, depois o que é Fernando de Noronha hoje, né? E chegou até a Bahia e daí continuou. Realmente, lendo o livro dele, a gente vê que ele é muito minucioso. Era uma pessoa que não só observava, mas fazia medidas também. Tinha aparelhagem interessante, modernas para a época, né? Para medir velocidade do vento, para medir temperaturas, para fazer observações com microscópio. Então, realmente, foi uma pessoa que, como naturalista, estudante da natureza, no nível de botânica e zoologia, ele se destacou, sem dúvida nenhuma. E, com relação às opiniões dele sobre Cabo Verde, no começo ele ficou um pouco chocado, porque vinha da Inglaterra e, de repente, chega numa praia, exatamente lá na praia, né? Cidade praia. E que hoje é a capital lá da ilha, né? do próprio República. E, realmente ele teve assim, um certo sentimento de, puxa, eu saí lá dos salões da Inglaterra, estou aqui no meio de uma terra inóspita. Ele achou que era muito inóspito, o clima não era muito bom, muito seco, mas depois ele foi se acostumando, foi vendo mais o interior, saiu daquele local inicial onde ele parou e teceu considerações também bastante interessantes sobre outras praias, sobre a vegetação, sobre a influência da chuva. Estudou até, não sei como, por uma passagem tão rápida, observando, por exemplo, a inclinação das árvores, etc. Ele viu as direções principais dos ventos e viu que havia duas épocas distintas, né? Que é o tempo da seca e o tempo das águas. Então, ele mudou a opinião, afinal, quando teve contato também com o povo. E, mediante intérpretes, tinha um intérprete que traduzia para o inglês as observações que eram feitas por pessoas ali da ilha, das ilhas. Então, realmente, foi muito interessante a viagem dele e estava no contexto dele fazer uma viagem de estabelecer uma rede de medidas em questão para confirmação dos horários em várias partes do mundo, indo ainda lá para a Patagônia, que era o principal alvo dele, e continuando lá pelo Oceano Pacífico, Chile, Peru e o próprio Equador, né? Galápagos. Da costa do continente no país Equador, de lá ele se dirige a Galápagos, e realmente é ali que foi memorável o trabalho de observação que ele fez, né? Bem, sobre Darwin é isso. Agora, sobre o darwinismo é uma coisa que provavelmente o próprio Darwin nem sabia que ele estava estabelecendo, né? Mas havia estudos iniciais na área de geologia, começando com o livro de Hutton sobre a teoria da Terra, e depois com outros livros de seguidores dele, seguidores de Hutton. O principal foi o Lyell e o Fairplay também. Exato, Lyell, né? Alguns falam de El, mas é Lyell a pronúncia correta. Bem, então, havia começado na Inglaterra, o Lyell é considerado como o fundador da geologia, ou ele ou o Hutton, né? Da geologia, vamos chamá-la de moderna, porque antes não havia um estudo assim mais minucioso da crosta terrestre, das rochas, dos fósseis, etc. Bom, mas então, o Darwin, com essas observações todas dele,
deu uma grande contribuição à ciência, que foi a questão da seleção natural. Seleção natural ele observou na natureza. Então, nós, como criacionistas hoje, sabemos que existe essa seleção natural e essa seleção natural, nesse nível micro, ela deu origem a uma expansão que realmente não foi observada e nem é observável para o nível macro. Quer dizer, no nível micro, as espécies se adaptam. E essa é a realidade. Não há uma mudança de um nível taxonômico acima da espécie, como das espécies, o nível da espécie, como, por exemplo, de famílias. Não há observação a respeito de transformações dos seres vivos de uma família para outra família. Mas esse pensamento da seleção natural, ele foi usado como um argumento para dizer que realmente não há uma criação das coisas. As espécies, vamos dizer, as famílias, ou os tipos básicos de seres viventes, eles não teriam sido criados, de acordo com as ideias novas que surgiram a partir de Darwin, por um criador específico, independentemente, até eu diria, do relato de Gênesis. Né? Mas, no nível macro, realmente isso é inobservável, é impossível ser observado, e nunca foi, e provavelmente nunca será comprovado através de observações, devido a um artifício que aparece para os que adotam as teorias evolucionistas que surgiram a partir de Darwin. Aliás, teoricamente, até já havia considerações anteriores a Darwin também. Mas, a partir de Darwin, a teoria era de que havia necessidade de um tempo muito grande para que uma espécie se transformasse na outra. Realmente é um tempo relativamente grande no nível micro, e é um tempo enormemente grande no nível macro. Por isso, no nível micro, pode ser observada essa seleção natural, que daria origem a mudanças numa determinada espécie. No nível macro, é impossível isso ser observado. Bom, esse é um pequeno resumo, porque o darwinismo inicial acabou se transformando, e hoje em dia existe a teoria sintética, a teoria do neodarwinismo, que supera aqueles pontos de vista iniciais de Darwin. Né? Bom, acho que eu me estendi demais, mas tinha uma outra perguntinha que estava aqui na algibeira. Não, né? Eu posso... Tá bom. Então, é o seguinte, Darwin se admirava da complexidade do olho humano, ou do olho dos animais, de uma maneira geral. Realmente é extremamente complexo, não só o olho em si, mas o processo da visão como um todo, a interpretação daquilo que está sendo visto pelo olho. Né? Então, realmente, é algo interessante. E ele se espantava com outras coisas. Uma outra declaração dele, que ele ficava também assim, aturdido com a beleza das penas de um pavão. Porque, na teoria que foi fundamentada nessas primeiras observações dele, a questão da estética, da beleza, não era considerada. Era considerada somente a questão de uso e desuso, e assim por diante. Enfim, eu não sou da área da biologia, é meio difícil eu me adentrar nesse reino aí, né? Mas outra coisa também que ele declarou, e que às vezes se escondem, essas coisas são escondidas, não são muito publicadas, é que a teoria toda dele da evolução das espécies cairia se não houvesse fósseis intermediários. Ele esperava que os fósseis intermediários entre esses tipos básicos, ou entre essas famílias de seres viventes, né, e fossem descobertos no decorrer do tempo. Isso não aconteceu. 2 ou 3 candidatos a elos perdidos foram considerados e deixaram de ser posteriormente com mais estudos. Né? Bem, eu acho que eu me estendi demais, esse não é o fundamental no momento. Né? Então, a ideia do darwinismo, né, tem esses dois aspectos, né, que seriam essa questão da seleção natural, né, que Isso,
acredito que o criacionismo aceita, né, que há sim uma adaptação, há sim essa microevolução, né, que muitos não gostam de usar esse termo microevolução, né, porque é uma ideia de São evolução. adaptações das espécies, né? Ou seja, de cachorro tem famílias, né, que a gente consegue perceber por aí, né, que tem similaridades, né? Isso, e aí isso é observável em um intervalo de tempo razoável, para que essas observações sejam catalogadas, etc., e seja estudado uma possível, entre aspas, aí, uma árvore evolutiva dos cães, né? Mas, em termos mais amplos, os tipos básicos seriam da família Canidae, que engloba os cães, os canídeos, engloba raposas, engloba lobos e outros semelhantes, chacais, etc. Mas quando a gente fala do evolucionismo, nós estamos falando desse aspecto que é mais macro, né, que se contrapõe ao criacionismo. A gente quer saber o que é que vem a ser agora, que o senhor explica aí rapidamente, o que é que vem a ser criacionismo, né, teísmo, o que é que esse conceito remete? Olha, eu vou apresentar, em primeiro lugar, uma tabelinha aqui, que eu acho que é esclarecedora do assunto. Pode dar uma olhadinha, segurar um pouquinho para todos poderem ler. Pode ver que tem basicamente duas colunas e duas grandes linhas, né? Dois espaços na horizontal. E a questão entre criacionismo, evolucionismo, teísta, ateísta, evolucionismo e criacionismo se resume no seguinte: naquela tabelinha nós vimos nas colunas nas colunas tem a coluna do planejamento e a coluna do acaso. E nas linhas temos a linha correspondente ao teísmo e a outra correspondente ao ateísmo. Bem, isso significa que na observação da natureza, no estudo da natureza, há sempre alguns pressupostos que são aceitos para serem feitos os estudos. E os pressupostos são esses que estão aí: acaso e planejamento, que se contrapõem, e teísmo e ateísmo, que também se contrapõem. Então, combinando esses dois da coluna vertical e os dois da coluna horizontal, nós temos as composições possíveis. Então, por exemplo, se nós combinarmos o planejamento teísta, que é o teísmo com o planejamento, que é o primeiro que aparece aqui nessa coluna, nós temos o nosso chamado criacionismo, que pode ser bíblico ou não. Nosso criacionismo que nós defendemos é bíblico, porque se ele está dizendo que aceita um planejamento, ele indiretamente está aceitando um planejador. E, no caso, se esse planejador for aquele Deus revelado na Bíblia, nós temos um criacionismo bíblico. Se pode haver um criacionismo que não seja teísta. Por exemplo, o design inteligente é uma estrutura onde há planejamento, eles aceitam planejamento, mas se abstém de tratar do teísmo ou do ateísmo. Não interessa. Existe planejamento, não se sabe se há um Deus criador, especialmente o Deus revelado na Bíblia, e não se sabe, eles não sabem, nós queremos que nós sabemos, ou então tem o contrário. Bom, então eu acho que esse quadrinho aqui é autossuficiente para explicar todas as possíveis modalidades de criacionismo e também de evolucionismo, porque tem evolucionismos que aceitam um poder criador, mas na realidade também identificam ou não identificam. Posso citar aqui o caso do islamismo. O islamismo aceita planejamento, tá? Livros e publicações as mais variadas e em grande quantidade, e no âmbito do islamismo, em língua árabe, traduzido para outras línguas também, inclusive para o português, onde o assunto é tratado do ponto de vista criacionista, mas não é o criacionismo bíblico, mas aceita um ser superior que não é aquele Deus revelado na Bíblia, né? Bom,
Então, acho que a resposta fica resumida nessas observações. Se alguém quiser mais detalhe, existem artigos publicados nas nossas revistas que a gente pode indicar para quem queira se comunicar conosco por e-mail, o que será mostrado no final dessa entrevista nossa. Né? Tecnicamente é incorreto dizer que nós viemos do macaco, né, doutor Rui? Mas, assim, a ideia é que nós temos um ancestral comum, né? Os nossos pais, nos anos passados, foram... Então, quando a gente fala das ideias do darwinismo, a gente baseia milhões de anos, seleção natural e mutação. Eu queria saber do senhor, hoje, né, Darwin escreveu isso aí quase 2 séculos, né? E hoje, depois de todos esses anos do darwinismo, o que é que a ciência nos mostra? Afinal de contas... veja bem, vamos parar um pouquinho para falar sobre ciência primeiro, para depois responder. Mas já posso até dizer. Nós vamos tratar da questão da mutação, que mutação é coisa que Darwin não conhecia. Né? Isso é coisa muito moderna para os tempos de Darwin. Então, a mutação hoje tem sido usada, o conhecimento a respeito de mutação, né, em defesa do ponto de vista da evolução. Mas, só interromper, pode explicar para quem não sabe o que significa mutação? Acho que nem todo mundo é da área de biologia, então só para explicar, contextualizar melhor, dá um exemplo. O primeiro que não é da área de biologia sou eu, hein? O fato é o seguinte, a mutação é algo que acontece no nível intracelular. Há mudanças nos genes que podem acarretar alterações no fenótipo, né? Alterações no ser, propriamente dito. Então, essas alterações têm sido evidenciadas, mas a grande maioria é deletéria. É o caso específico das moscas de fruta, as Drosophila melanogaster. Eu trabalhei com um amigo meu, que era biólogo, que trabalhava com as drosófilas, e até tem uma drosófila com o nome dele, Drosophila magallani. O nome dele era Magalhães, então se deu o nome de Magalhães. Interessante. Então, eu aprendi um pouquinho com ele também, conversando sobre essa questão de mutação. Mas as mutações nas drosófilas são todas assim, levando a uma deterioração daquilo que é o original. Então, em tese, as mutações, na grande, imensa maioria, são deletérias. Isso mostra que houve um projeto, houve um planejamento otimizado e, mediante radiações de vários tipos, pode haver a alteração genética, e essa alteração genética degrada aquele ser que estava mais perfeito, vamos dizer assim, vai tornando imperfeito. Por exemplo, a perna nasce nos olhos, nos descendentes dos originais que foram submetidos à mutação, né? E coisas desse tipo. Veja bem, basicamente, existe a segunda lei da termodinâmica, que se aplica de uma maneira geral a seres vivos também. Né? Os seres vivos se deterioram. O processo, vamos dizer assim, natural, ele é de deterioração. As coisas que estão bem organizadas, elas se desorganizam. Então, isso daí é um argumento para mostrar que os seres que são submetidos a mutações, essas mutações artificiais, eles, na realidade, eram melhores, eram mais organizados e foram desorganizados. Um ser como uma mosca tem as asas no lugar que tem as asas, tem de ter as asas, as pernas no lugar que tem de ter as pernas, os olhos no lugar que tem os olhos. É um projeto básico dos seres vivos, de uma maneira geral, e que tem todas as suas variações nas espécies, pelo menos animais. Né? Bom, o fato é que o segundo princípio da termodinâmica mostra que há degradação. Não, é impossível, do ponto de vista da aplicação do segundo princípio da termodinâmica, coisas que estão
num nível de organização mais baixo, elas se organizarem por si mesmas. Por exemplo, na área da engenharia, é um edifício construído, ele pode ser explodido, implodido. Quer dizer, coloca-se explosivos e o edifício vem abaixo. Então, esse é um processo destrutivo, um processo de degradação. Agora, o contrário, pegar todo esse... Acabou de implodir um prédio, pegar todo o material que resultou, para compor isso, para virar um prédio de novo, é uma coisa que, se não houver uma intervenção externa, não pode acontecer naturalmente. Bom, isso daí é um pequeno exemplo, talvez, para quem não está acostumado com a termodinâmica, seja mais complexo, mas também temos publicações bastante interessantes a esse respeito. Até fizemos um pequeno filme com esse processo de implosão de prédios e mostrando depois o filme girando de trás para diante, os prédios se construindo por si mesmos. Né? Todo mundo dá risada porque sabe que é uma impossibilidade. Isso daí tem a ver com uma outra questão que se fala do tempo. Havendo tempo, o impossível acontece. Mas, olha, não acontece não, porque há uma informação que ficou degradada, desapareceu aquela informação. A informação que constava, por exemplo, num prédio desse que é implodido, é o resultado de um planejamento, um escritório de engenharia com dezenas de pessoas, desenhistas, projetistas, engenheiros especializados em estruturas, em concreto, isso e aquilo. Muito complicado, os arquitetos que fazem a distribuição das áreas a serem utilizadas. Então, é um monte de coisas que influem para aquele projeto. Agora, aquele projeto sendo desfeito, essa informação toda é perdida. Precisa alguém que recupere essas informações. É o que o nosso aqui, Danilo. Como é? A mutação não acrescenta informação no gene, mas há perda de informação. Exatamente, a perda de informação. Então, normalmente, o processo de degradação, o que seria uma involução natural. A seleção pode ser até natural, mas a evolução, ela não é natural, ela é a involução que é a natural. Bom, eu sou mais da área da engenharia, né, como já foi visto. Melhor falar, informações maiores sobre isso poderão ser dadas pela professora Keila, pelo professor Wellington, que são realmente da área da biologia. Né? Só para acrescentar aqui, eu peguei uma frase aqui de George Orwell que diz que, dado milhões e milhões de anos, o impossível se torna viável, na verdade, inevitável, né? O tempo torna como se fosse o evolucionismo ter fé no impossível, né? Então, o tempo acaba... Exatamente. Então, do ponto de vista desse autor, o que acontece? O tempo é uma deidade, uma divindade. Esse ser, se existisse, né? E o que ele faria? Tomaria todo aquele pó da implosão do edifício e construiria o edifício. Demoraria bastante tempo, né? Provavelmente um tempo infinito, mas, na verdade, isso é uma impossibilidade. Né? Isso deve ter ilustrado essa declaração. Né? Tem evidências hoje científicas, porque quando a gente fala da existência de Deus, né, que é o título aqui da nossa live, claro que a gente não está falando de uma perspectiva teológica, porque, teologicamente falando, né, a gente encontra lá Gênesis, no princípio que Deus é eterno, né? Então a Bíblia já parte do princípio que Deus existe e não vai entrar nesse mérito. A gente está falando de uma discussão mais acadêmica, filosófica. Dentro desse campo, quais são outras bases que favorecem o criacionismo? Não, veja bem, a primeira questão é essa. A ciência, ela parte de pressupostos. Um cientista de qualquer área que vai estudar qualquer coisa, ele está partindo de certos pressupostos. Seja uma hipótese que é feita que vai ser testada, seja uma tese que está sendo defendida, ele vai verificar a coerência dessa tese, etc., a possibilidade das coisas. Então, é aquela questão que eu apresentei no começo. No planejamento, parte de pressupostos. No estudo
da natureza, de uma maneira geral, parte de pressupostos. Se o seu pressuposto for o acaso, então, realmente, como disse esse autor que você citou aí, tem de apelar para alguma outra coisa que ajude. Essa outra coisa é o tempo, são milhões de anos para isso acontecer. Bom, fugiu um pouquinho a pergunta que você falou, essa última, qual foi mesmo? Né? O foco? Não, foi evidências científicas, né? Então, isso. então a ciência parte desses pressupostos e vai ver se há evidências. Ora, por exemplo, o design inteligente que hoje existe como movimento acadêmico, né? Ele, ignorando quem é o designer, quem é o planejador, ele já faz já faz um bom trabalho mostrando que há realmente evidências de planejamento. Então, por exemplo, pelo visto, o que você mencionou agora foi citado pelo Marcos Eberlin, não é? Não, esse aqui é um evolucionista, né? O George Orwell. Sim, mas parece que está mencionado aqui que estaria numa publicação. Essa questão de meio que um pacto que existe na universidade, até vou ler aqui, então, já que o senhor mencionou, ele fala, Marcos, para quem não conhece aí, que está em Cabo Verde, Marcos é um dos principais defensores aqui, né, do design inteligente, né? Aliás, doutor, antes de ler esse pensamento aqui, explica aí, dá para ser cientista, criacionismo, o que vem a ser? Explica rapidamente isso aí. Bom, o criacionismo, acho que já tratamos dele, né? O fato é o seguinte, a ciência, ela tem limitações. E hoje em dia, ela está sendo encarada, a ciência, como algo que é ilimitado, quer dizer, a última palavra é dada pela ciência. Isso é muito complicado, porque há coisas que fogem do âmbito do natural. Por exemplo, coisas da vida corriqueira, vida comum, a própria vida e a morte, a dor, o amor, coisas desse tipo, sentimentos os mais variados. Essas coisas não são do âmbito natural, não se resume a uma mecânica naturalista, não. Mesmo falando só de massa e energia, matéria e energia. Há algo mais além da matéria e energia, a informação que a gente mencionou agora há pouco. Né? Então, o sobrenatural ele é ignorado pela ciência atual, pela ciência que é naturalista. Foge do campo, a existência, por exemplo, de um ser que não seja terreno, não é? Não seja, porque extraterreno até hoje, o extraterrestre, não encontraram nada em termos de seres vivos. Né? Então, perdi a minha linha de raciocínio aqui, mas a ciência se resume ao âmbito natural, matéria e energia. Então, essa é uma grande limitação. Já o criacionismo, ele não é uma ciência, ele é uma postura, uma estrutura conceitual, uma cosmovisão ou coisa desse tipo, que vê, além da matéria, algo mais. O próprio criador da matéria, de onde veio a matéria? Isso é sobrenatural. Apesar de existirem modelos científicos naturalistas que defendam que as coisas todas, o universo, essa é uma das coisas interessantíssimas. Eles afirmam que o universo veio do nada, está existindo, caminhando para voltar ao nada. Então, é uma coisa irracional. Sai do nada, existe passageiramente e desaparece, e volta ao nada. Quer dizer, existia o nada e do nada vem o tudo, e o tudo desaparece e volta a ser nada. Isso daí, para a inteligência comum, é uma impossibilidade. Então, há um extra-natural. O extra-natural, o sobrenatural, ele não é considerado pela ciência atual, embora a ciência atual tenha começado
Era, assim, é um resultado do início da ciência, alguns séculos atrás, 3, 4 séculos atrás, um pouquinho mais, desde Galileu e assim para frente, com pessoas que eram, muitos deles eram clérigos, eram pastores, eram bispos até, e a ciência começou com pessoas que criam em Deus, criam um Deus criador, criam no planejamento das coisas criadas, e então foi estabelecido um método científico que tem a ver com a questão da observação, da experimentação e da comprovação, afinal, de uma forma ou de outra, partindo sempre das evidências. Então, se o pressuposto é que existe acaso, as conclusões que vão ser tiradas disso, com esse mesmo método científico, serão limitadas. Se partir da existência de um criador, um planejador de todas as coisas, então, e seja uma ciência teísta, ela vai considerar também esse outro lado, o lado sobrenatural. Então, realmente, tanto ciência quanto religião são estruturas conceituais que partem de pressuposições que são opostas. Então, mas hoje em dia, o que tem acontecido? O movimento ateísta, iniciado com os racionalistas, a filosofia racionalista aí do século, 2 séculos atrás, ela predominou de tal maneira que todo o trabalho que foi feito por cientistas criacionistas, pessoas que se dedicavam à ciência natural, mas eram criacionistas, acabou sendo desacreditado e se partiu para a verdade absoluta, é dita pela ciência. A ciência não diz nada, quem diz são os cientistas. E os cientistas, às vezes, estão aceitando, a partir dos tais pressupostos, aceitando coisas que são inadmissíveis, são contrárias àquilo que poderia ser considerado a partir de outros pressupostos. Então, não há uma guerra ciência e religião. E a ciência não fala, quem fala são os cientistas. Há cientistas que são criacionistas, aceitam planejamento, alguns agnósticos, outros que aceitam, são cristãos, como, por exemplo, Francis Collins, que, no final de contas, foi o líder do projeto Genoma e que ocupa, hoje em dia, nos Estados Unidos, uma posição de destaque no mundo acadêmico. Não sei se está na Academia Nacional de Ciências ou outra coisa desse tipo, mas é uma grande personalidade e é criacionista. Eu vou até compartilhar aqui, né, uma janela aqui que mostra melhor, né? Deixa eu só vou aqui tela cheia do percentual hoje, né, desde 1901 até 2000, se a fé e a ciência estivessem em condição, né, então a gente teria um quadro diferente. Então, dos que ganharam o prêmio Nobel, 75,4% são cristãos, junta aí com os judeus, mais 21%, e os ateus, né, agnósticos, os free thinkers aí, temos apenas 10,5%, né? E o senhor aqui neste livro, né, um pequeno parênteses. Você mencionou aí agnósticos. Desculpa eu te interromper aí, mas você mencionou os agnósticos. Agnósticos não são ateus, né? Eles aceitam planejamento como um grande número dos nossos cientistas aqui, que são adeptos do design inteligente. Bom, desculpa interromper, mas era só para diminuir aquele percentual. Para diminuir ainda mais, entendi. Aqui nesse livro, né, o senhor fala sobre o profeta Daniel, o cientista Sir Isaac Newton e o advento do Messias. Nós estamos falando dos grandes cientistas da humanidade, né, e não era ateu, né? Ele cria em Deus e eu acredito que essa crença dele inspirou ele, ajudou ele nas suas pesquisas. Fala um pouquinho deste personagem. Pois é, Newton realmente se celebrizou porque ele foi o pai de muitas coisas da ciência, né? Da mecânica, da ótica, uma boa parte da termodinâmica também. Então, realmente, em termos
de ser um religioso, muita gente não sabe que ele escreveu um livro que, em primeiro lugar, que as publicações dele de assuntos teológicos foi muito maior do que a publicação dele em termos científicos, né? Bom, mas ele escreveu um livro com o título Profecias de Daniel e o Apocalipse. Então, nesse livro que você acabou de mostrar, eu trato exatamente do que Newton falava a respeito de Daniel e das profecias de Daniel, especialmente. É interessante ver que os pontos de vista dele, 100 anos antes do grande movimento de reavivamento que houve no final do século, né? O livro dele é escrito em 1733. E o grande reavivamento que eu estou mencionando começa em 1800 meados de 1940, entre 40 e 50. Né? Então, realmente, o movimento que surge de reavivamento do cristianismo, estudando as profecias, etc., tem a ver com o que o próprio Newton comenta no livro de Daniel, capítulo 12, verso 8, se não me falha a memória, que fala que chegaria um tempo em que a ciência se desenvolveria, teria um grande desenvolvimento científico. Né? Então, são coisas assim que às vezes não são mencionadas, são meio escondidas, mas que mostram que a realidade é um pouco diferente daquilo que os grandes meios de comunicação, incluindo livros didáticos, acabam mostrando ao público. Né? Antes de falar aqui do comentário do Marcos, Eberlin, que a gente tinha falado, eu só queria complementar essa ideia, porque até eu gostaria de indicar a leitura aqui desse filósofo adventista, né, que é George Knight, essa questão da ciência, né, e religião. Se o senhor me permite rapidamente, ele fala assim: todos os homens vivem pela fé. Essa que é a ideia, né, dentro do que nós estamos falando. Não é possível fazer afirmações sobre o que é real sem primeiro ter uma teoria para se chegar à verdade. E, por outro lado, uma teoria da verdade não pode ser desenvolvida sem primeiro ter um conceito da realidade. Os seres humanos se acham presos numa rede circular. Nada pode ser tido como certo no sentido de uma prova final e última aberta e aceitável a todos os homens. Toda pessoa cética e a cristã vivem pela fé. A ciência fundamenta-se sobre um conjunto de afirmações improváveis que devemos aceitar pela fé. Aí ele puxa o pensamento de George Bradsky, da Universidade de Harvard, que fala o seguinte: secularismo não é objetividade, mas uma fé produto de sua própria espécie. É nesse sentido que o Weber fez o comentário, que quando a universidade ou cientistas, não seguindo aí as evidências, né, fazem um compromisso de cara com o materialismo, isso não é ciência, isso é não ciência, porque a ciência deveria ser neutro no sentido de seguir as evidências. Ele fala assim, infelizmente, Marcos Weber falando, infelizmente você tem hoje um domínio do evolucionismo, do naturalismo. A universidade não é laica. O ensino não é laico, a universidade é ateia. O ensino é materialista. A ciência fechou um pacto com o materialismo. Não existe não existência de Deus, o que reflete na educação. É uma heresia hoje falar qualquer coisa além do darwinismo. O senhor concorda? Acho que é isso mesmo, nossa idade. Exatamente. Foi o que eu tinha acabado de falar, exatamente nesse mesmo sentido. Concordo com números, gênero, número e grau. Mas deixa eu só voltar um pouco atrás e lembrar de uma coisa aqui, que eu acabei de esquecer. O raciocínio circular que foi mencionado aí. Está lembrado aí? Sim. Sim. Pois é. Olha, essa história de raciocínio circular é muito comum na ciência. Por exemplo, quando Darwin afirma que na seleção natural, pela seleção natural, sobrevivem os mais aptos. Então,
é feita a pergunta: e quem são os mais aptos? São os que sobrevivem nessa luta pela existência. Então, veja bem, fica a tal da raciocínio circular, ou tautologia, que não explica nada. Não vai comprovar sequer a tese da seleção natural, embora ela possa ser comprovada de outras maneiras, como eu mencionei no nível micro, né? Mas dizer que sobrevivem os mais aptos e que os mais aptos são os que sobrevivem, tanto faz como tanto fez. Enfim, esse tipo de raciocínio é muito comum na área da biologia, e parece que os biólogos precisavam estudar um pouquinho mais de filosofia para poder se salvar do engano aí que existe. Bom, tudo bem, desculpa, era um parênteses só. Não, certo, doutor Rui, nosso tempo está correndo aqui, tem muitas perguntas e ainda o pessoal tem que fazer pergunta. Vamos dar só um break aqui para a gente falar da sua viagem para Cabo Verde, né? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu compartilho a tela. Milton, antes de você compartilhar a tela, é interessante nós mostrarmos esse livro, né, que foi adquirido lá em Cabo Verde, mostrando essa linda praia, uma cidade de praia, e mostrar que o arquipélago é formado por uma série de ilhas, né? São 10 ilhas, não é isso? Uhum. Que são as principais ilhas que formam o arquipélago, né? E aí acho que tem algumas fotos aí que foram tiradas dessa célebre viagem que fizemos, juntamente com outros amigos nossos, para um congresso lá, né? Isso, vamos falar desse evento para o pessoal, só compartilhar aqui então. Já está aí aparecendo para vocês? Sim. Isso aí Dário faz menção, né? A gente chama isso de passadinha em Cabo Verde. Uhum. Aqui, o senhor lembra dessa foto aí? Sim. Em frente a um baobá que supostamente Darwin teria também. Supostamente. Acho que consta, né, nos anais que ele esteve em frente a esse baobá, correto? No relato que eu li aqui no livro, Viagem do Naturalista à Volta do Mundo, ele não menciona isso aí, mas na placa, ó, vamos ver aqui a placa, dizem que ele imprimiu aí as suas assinaturas nesse baobá. Mas ele passou por vários pontos aí em Cabo Verde. A gente pode comentar rapidinho alguma coisa nesse sentido. Aí tá a turma, né? A gente esteve em Cabo Verde aí com os Ruis, né? Em 2016. Aí a foto. Aqui, o senhor lembra, né? Na Universidade de Santiago? Sim. A palestra sobre planejamento e estética. E o senhor falando para TV lá de Cabo Verde, o Rui Filho dando abertura aí do evento. Esse aqui, não sei, o senhor lembra desse lugar? Sim. Não? Uma vista lindíssima, uma das vistas mais bonitas e que, pelo que você tinha comentado, que você gostaria de estar morando lá, com essa vista paradisíaca. Quem me dera passar os meus últimos dias. Para o pessoal aí que não está sabendo, esse é Fontainhas, fica na ilha de Santo Antão. Eu sou muito fã da ilha de Santo Antão, eu sou da Ilha do Fogo, mas eu gosto demais da ilha de Santo Antão. Fontainhas foi eleita pela National Geographic como a segunda vista mais bela do mundo. Agora, eu queria saber do senhor, Rui, para chegar lá, dá frio na barriga ou não dá? Aquela estradinha é de tirar o fôlego da gente, as curvas. Para chegar lá, foi realmente uma aventura. Não só para chegar, mas sair de lá também. Talvez alguns chineses aí se interessem por fazer um teleférico aí. Seria muito bom ter uma coisa dessa lá. E aqui, né, o Ruizinho, né, o Rui Filho lá em cima do vulcão, né, 2.829 metros no fogo. É moleza subir o vulcão ou não é? Não, foi uma super aventura. Nós saímos por perto da cota de 1.000 metros e fomos até 2.850 metros. Uma caminhada de mais de 9 horas, entre ida e volta.
E temos gratas lembranças dessa subida, inclusive com a notícia ao doutor Naor que tinha nascido o primeiro neto dele, a hora que a gente estava fazendo a gravação lá, bem no cume da montanha, né? Aproveitando, do vulcão. Aproveitando, nós temos aqui umas relíquias, que o Milton entrou dentro do vulcão, né, para coletar enxofre, né? E que foi trazido de lá também, bem como também algumas rochas vulcânicas que nós temos aqui também, que vieram lá de Cabo Verde. Então, isso está aqui no nosso Centro Cultural, como uma relíquia da nossa viagem que fizemos lá. E o interessante também são as casas, né, que são feitas lá, e tem até alguns souvenirs que compramos aqui, feitos com lava vulcânica. Todos podem ver aí, trouxemos ela, né? Com uma cobertura típica que tem, né? Que na Ilha do Fogo, aquela vila toda foi soterrada pela lava vulcânica, né? Uma coisa impressionante também. Boas recordações, Milton. Aproveita então e fala da sociedade aí criacionista. Bom, a Sociedade Criacionista ela foi fundada em 1972, então já está com 48 anos, né? Pela nossa família, principalmente pelo meu pai, por mim. Tinha a minha avó e meu irmão já falecido, né? Minha mãe colaborou também. E durante muitos anos nós desenvolvemos os nossos trabalhos mais na informalidade, até que no ano 2000 um grupo de pessoas com a liderança e o apoio do irmão Rubens Crivellaro, que foi também na primeira eleição escolhido como primeiro vice-presidente, aí foi institucionalizada formalmente com o CNPJ e mais a formação com 59 membros fundadores, né? E, ao longo desse tempo, nós temos uma revista, que é a Folha Criacionista, que se tornou Revista Criacionista. Estaremos agora completando o 100º número, e também com publicações, ora traduzidas de pessoas de outros países, tanto que os primeiros números foram de uma sociedade criacionista que é uma das mais antigas do mundo, que é a Creation Research Society, lá nos Estados Unidos, e também com outros autores que nós temos traduzido inúmeros livros. Temos perto de mais de 40 livros que já foram publicados por nós, de autores brasileiros, mas também do alemão, do italiano, do inglês, do espanhol, né, de várias outras línguas. Temos também vários sites, né? O site principal é o criacionismo.org.br, que tem lá o link para todos os demais. Produzimos também mais de 30 vídeos nas mais variadas temáticas, né? Temos produzido material também para as crianças, porque nós vemos que as crianças já logo nos primeiros anos escolares já são bombardeadas com o evolucionismo. Então, nós já estamos também publicando algo para elas. E, até o final desse ano, provavelmente também teremos uma contribuição especial para as crianças na parte de iniciação científica, né? E também um compêndio que vai ter todos esses artigos das revistas e da Folha Criacionista separada por grandes tópicos. Então, da parte da geologia, da paleontologia, da biologia, e assim por diante. Então, são assuntos que nós estamos trabalhando para disponibilizar para os interessados, para os nossos leitores. E temos também, no Brasil, uma situação também que ultimamente tem ocorrido, que é a formação de vários grupos e núcleos, que eu acho que seria uma coisa muito interessante aí para Cabo Verde. Quem sabe, estamos aqui fazendo um desafio para os nossos amigos e irmãos aí de Cabo Verde, criarem uma sociedade criacionista, né? Quem sabe aí na cidade de Praia, né? Na ilha principal, e ter nas outras ilhas grupos vinculados à sede.
Da mesma forma como nós temos aqui no Brasil. Temos em Brasília a sede e temos grupos e núcleos em várias outras partes, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Nordeste, né? No Norte também. Então, seria talvez como um incentivo e desafio para que vocês possam ter também aí em Cabo Verde uma sociedade criacionista. Terão todo o nosso apoio para o início das atividades, aquilo que estiver ao nosso alcance para trabalharmos em conjunto com vocês. Justamente essa que é a ideia, por isso nós estamos pedindo aí para o pessoal curtir a nossa página, né, Criacionismo em Cabo Verde. No final da live, vamos disponibilizar aí um formulário para o pessoal dar um feedback do nosso evento e, se quiser também fazer parte do grupo de estudos criacionistas em Cabo Verde, que nós vamos formar com o intuito de, futuramente, aí, criar a nossa sociedade criacionista em Cabo Verde. Então, não deixa de curtir a nossa página aí e para acompanhar as novidades, se tiver interesse, deixa lá no formulário, a gente pede lá, se você tiver interesse em participar desses grupos, para deixar lá os dados. Vamos voltar aqui, eu queria voltar esse último bloco para a gente poder responder algumas perguntas que eu já vi que o pessoal já está fazendo aqui. Mais uma pergunta pessoal, do que técnica, mas não deixa de ser técnica, doutor Rubio. O senhor já foi agnóstico, ateu, não sei qual dos dois, né? E hoje acredita em Deus, é teísta, é cristão, é adventista do sétimo dia, frequenta regularmente uma igreja e tem sábado, né, como um simbolismo, digamos assim, um selo do que o senhor acredita, né, o Deus Criador. Eu gostaria de saber do senhor, por que essa mudança do acaso ao planejamento? Por que o senhor acredita em Deus, sendo um cientista, com o currículo que a gente tentou pincelar aqui no início? Olha, é difícil explicar o porquê, né? O porquê, eu acho que estava nos planos de Deus, sim, indubitavelmente. Mas eu tive uma avó materna que influiu muito na minha vida, porque quando eu tinha aproximadamente 13 anos, meu pai se separou da minha mãe e, afinal, eu acabei ficando assim muito a minha mãe estava prestando o concurso, não estava mais lá onde eu morava, em Marília, foi fazer um estudo mais aprofundado era professora de português, da literatura portuguesa, etc., num local que era a fazenda de uma tia dela, em Mococa. E ela precisava de descanso, precisava se concentrar no estudo para fazer o concurso para professora pública do estado de São Paulo. E daí a minha avó que ficou cuidando de mim. Minha irmã estava internada no colégio, na época eu estava internado no Mackenzie, e eu estava ainda em Marília, tinha de terminar meu curso ginasial em Marília. Depois eu fui para São Paulo, minha avó morava em São Paulo, fiquei com ela lá, e ela era muito cristã, e faleceu antes, no ano em que eu entrei na escola politécnica. Daí eu me senti assim, muito desarvorado, né? Uhum. Estava com o coração pronto para receber alguma mensagem. E um colega de turma, que era adventista, me convidou para assistir umas conferências de um pastor americano, que aliás era chileno, mas tinha nome americano, e lá em São Paulo. Fui assistir, peguei do meio para o fim, que foi muito bom, porque eu não ia aguentar aquele começo que começa a falar muito de umas coisas genéricas, assim. Eu peguei logo as profecias e foi a época que eu descobri o livro do Newton também sobre as profecias. Uhum. E daí, a partir dos estudos que seguiram ao término dessa série de conferências, eu achei que realmente as coisas não eram como eu pensava, em termos assim, dos porquês da vida, etc, etc.
e acabei me batizando na Igreja Adventista em 1952. Então foi assim uma coisa que tem a ver com o Newton, né? Se Newton era um estudioso das profecias, se as profecias que eu estava estudando estavam realmente devidamente assim comprovadas pela história, né? Por que eu não poderia mudar de ideia, sendo que o próprio meu avô materno, que era marido dessa minha avó, que já tinha falecido em 1936, ele era pastor metodista. Por que eu não poderia também ser um cristão? Né? E Deus orientou tudo. A coisa dependeu menos de mim do que de Deus e das circunstâncias. Né? Doutor Rui, eu tenho uma certa dificuldade de entender o ateísmo, porque para mim é inconcebível que tudo, a realidade, a complexidade, a beleza, tudo isso aqui seja fruto do nada e para nada. Então eu tenho essa dificuldade de entender. Mas a fé que o senhor aceitou, é o que a gente poderia colocar como fideísmo, ou há uma relação entre fé e razão? Há uma relação íntima entre fé e razão. Se a gente lê lá o apóstolo São Pedro, ele fala para nós darmos a razão da nossa fé. Então, a fé é uma fé racional. Pode não ser também, evidentemente, mas no meu caso eu creio que foi assim, uma fé racional. Há pessoas que têm fé sem nem saber porque têm fé, né? Ou por tradição familiar ou coisa semelhante. Como eu não tive essa tradição, que ela foi interrompida quando minha mãe se casou com meu pai, que minha mãe era metodista e meu pai era católico, então eu deixei de ter educação religiosa, mas fui levado pela onda, né? Foi uma época da uma reforma do ensino, e o ensino ginasial, que nem existe hoje mais, porque houve tantas reformas do ensino nesse país aqui, mas foi aquela reforma Capanema, ela alterou o sistema educacional anterior e passou a ser 4 anos primários, mais 4 anos secundários, que era chamado ginásio, e mais 3 anos, que era o curso colegial, que tinha as versões científica e clássica. Então, quando comecei lá no curso ginasial, estudava no ginásio municipal de Marília, onde minha mãe era professora. Na época que ela já estava prestando concurso para ir para professor estadual. Né? E começaram a chegar professores novos lá no ginásio de Marília, que eram recém-formados pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que também era bastante recente. Acho que ela começou a formar turmas a partir de 1934, por aí. Ou ela foi fundada em 1934. E esses professores eram todos influenciados pela onda do momento, né? Eram todos evolucionistas. E começou a influência dos professores evolucionistas também na minha cabeça. Aí que eu fiquei nada, né? Não tinha pai. A mãe meio fora de casa. Minha avó, coitada, não influenciava assim diretamente, apenas pelos atos, né? E aquela história do nada eu acabei sendo tudo, né? Acabei sendo criacionista. Eu estou aqui com esse livro aqui, né? Estética na Natureza, a proporção áurea, retas e curvas no plano e no espaço. Acaso ou planejamento? O senhor pode dar vai mostrar aí? O senhor pode... Olha aqui, né? A matemática seria a linguagem, né, de Deus para nos mostrar o planejamento. A ideia aí era mostrar que a estética ela tem fundamentos matemáticos, ou a matemática tem estética nela mesma, né? E nas coisas do mundo natural, nós encontramos evidências de planejamento. Então, certas curvas específicas, essas espirais,
que existem nas partes todas dos seres vivos, Galáxias. até a partir das galáxias em espiral, chegando até um bico de tucano em espiral, né? São coisas assim impressionantes que mostram que é uma matemática que tem estética. A própria matemática, ela não é uma coisa, apesar de muitos nem perceberem, né? Não é uma coisa assim meio etérea, aérea, que não significa nada, não. Na natureza estão leis que correspondem a formulações matemáticas, né? Então, Platão dizia que Deus é um geômetra, um filósofo grego que, aliás, era criacionista, sem dúvida. E podemos saber que ele era criacionista pelos trechos dos discursos dele. A República, por exemplo, de Platão, tem trechos interessantíssimos mostrando que os platonistas eram de uma linhagem de filósofos gregos criacionistas, aceitavam Deus criador de todas as coisas, né? E um detalhe sobre isso encontra-se nesse livro aqui, que eu tive a oportunidade de traduzir. O primeiro capítulo desse livro, depois do dilúvio, mostra exatamente como na filosofia grega, mesmo na filosofia chinesa, Lao Tse, etc., eram linhas filosóficas teístas, que acreditavam em Deus, não eram ateístas, né? E sempre na própria mitologia grega e romana, os deuses, na realidade, se descendo um estudo mais profundo, eram divindades que havia sempre uma divindade suprema que era o Deus criador de todas as coisas. Enfim, muita coisa me motivou para escrever esse livrinho aí sobre a estética da natureza. Porque são coisas de onde veio a natureza, né? Criou aquela história, do ponto de vista evolucionista puro, veio do nada, está existindo aí e vai acabar em nada, né? São coisas difíceis de se entender, né? Mas, sobre o livro é isso que eu tinha a dizer. Carona aqui. Eu vou fazer mais duas perguntas para a gente encerrar aqui esse bloco e abrir para o pessoal aqui perguntar. Essa ideia, né, desse duelo, digamos assim, não conciliáveis, né? Evolucionismo, teísmo, enfim. A pergunta é: Deus guiou a evolução? É possível ser evolucionista ao mesmo tempo criacionista? A gente sabe que tem uma corrente aí teísta do evolucionismo. Veja bem, é uma impossibilidade. Aquele quadrinho que foi mostrado logo no início, sobre as estruturas conceituais, mostra que são incompatíveis. Ateísmo e teísmo são incompatíveis. Planejamento e acaso são incompatíveis. Querer misturar um planejamento com um ateísmo, ou combinar um teísmo com acaso, é uma impossibilidade. São coisas inteiramente opostas. É uma incongruência. Bom, agora sobre complexidade irredutível. Explica esse conceito, né, bem simplesinho para o pessoal entender qual que é a ideia de complexidade irredutível, porque que isso favorece o evolucionismo. Para entender, o Rui vai mostrar esse cartaz aqui. Estão vendo o relógio aí, né? Isso daí se refere para... Não preciso mostrar o resto, não. Isso daí se refere à analogia de Paley. Paley foi um filósofo britânico, naturalista, que realmente se celebrizou por falar uma coisa que Cícero, orador romano, filósofo romano, que era da corrente filosófica estoica, já havia mencionado. O Paley falou que se você estiver andando e encontra um relógio, você vai ficar meio abismado, tal, que exista um aparelho como esse, sem ter existido um acaso, sendo um acaso. É impossível sendo um acaso. Mas o relógio tem
uma alta complexidade. Se você tirar uma pecinha daquelas do relógio, ele deixa de funcionar como relógio. Então, isso é o conceito de... Pode falar. Uma coisa aí. A complexidade, de complexidade irredutível é esse. Se uma pecinha dessa, minúscula que seja, um balancinho do relógio, uma engrenagemzinha, for retirada, ele deixa de ser relógio. Uma pequena célula, um organismo unicelular, uma célula de um organismo superior. Se for retirada da célula uma das organelinhas, ela deixa de ser célula, ela para de funcionar. Então, a gente vê que há coisas que têm uma complexidade irredutível. Elas tinham de ser assim para poder ser aquilo que se desejava que ela fosse. Né? Isso é um grande argumento a favor de um Deus criador. Do a gente pode também nessa... Era um problema... Não ouvi. A gente pode encaixar também a questão do olho humano, né? Como que o olho humano poderia... Exatamente. O que deixava Darwin aturdido, né? A complexidade de um olho humano, ou de um olho de qualquer outro ser. Tirou qualquer componente, ele deixa de cumprir a função. Então, a complexidade irredutível é um grande argumento a favor de um planejamento e um planejador. Portanto, do criacionismo. Só para a gente fechar, então, esse bloco aqui, eu já peço aí para o pessoal deixar as suas perguntas. Já vi que tem algumas aqui, eu vou colocar para o Dr. Rui. Hoje a gente não vê coisas, né, tipo aparecendo, né, do nada, sim, e parece também que o elo perdido, que Darwin falava, ninguém vê nada disso, né? A gente não acha isso no registro fóssil. Pois é o que Darwin dizia. Se esses elos perdidos, realmente, se aparecessem elos chamados de perdidos, se não aparecessem os elos, a teoria deles cairia por terra. Já mencionamos isso antes, com relação a outros seres. Com relação ao ser humano, da mesma maneira. Essa gradação que é feita em árvores evolutivas ou em diagramas cladísticos, né, que já foi uma maneira de fugir do tal do elo perdido. Não há, no cladismo, tira-se o elo perdido e se faz uma outra linha outra linha evolutiva. Né? Então, realmente, há muito sensacionalismo. Notícias que são dadas, foi encontrado tal, com letras grandes. Isso entra no próprio mundo científico, que a gente respeita sem dúvida nenhuma, apesar das diferenças conceituais, né? Mas a boa ciência realmente ela existe, colabora tremendamente para a humanidade como um todo, em todos os aspectos, mas a ciência que procura impor coisas que são indemonstráveis, ela realmente não é condizente com a busca da verdade. Né? Então, essa questão do sensacionalismo é uma má ciência que existe em termos de propaganda para defender, supostamente, a teoria que o ser humano evoluiu de um antecessor do primordial anterior, que fosse o símio. Né? Então, realmente, as coisas são mais complicadas do que a grande imprensa acaba mostrando. Né? Eu vou, então, dar início aí a nossa interação. Vocês aí podem deixar a pergunta. Eu vou começar com isso aqui, porque eu sei que o senhor fez um livro sobre isso. Está aí na tela, o Danilson está perguntando. O método que se usa para calcular a idade da Terra ou do Universo resulta em milhões de anos? É confiável? Olha,
o cálculo da idade da Terra variou muito, desde Hutton, que escreveu a teoria da Terra, né? Porque não havia outros métodos que não os radioativos. Quando é descoberta a radioatividade, aí, eu anotei aqui no papelzinho, para não esquecer exatamente, sabia que essa pergunta ia ser feita, né? A radioatividade, hoje, eu leio aqui, que está escrito aqui. 1896. 1896, com Becquerel, depois os Curie, Pierre Curie, Marie Curie, surge o estudo de elementos químicos instáveis, como, por exemplo, o rádio, que recebeu, foi descoberto, na realidade, por Marie Curie, e os outros todos da série de elementos instáveis, né, radioativos. Daí começa o estudo realmente da nuclear, da física nuclear, física e química, né? Então, já no final de 1800, começo de 1900, começam a surgir aplicações para detectar idades de objetos, seres que viveram no passado, a partir de certos conceitos baseados no decaimento radioativo desses elementos químicos. Bem, esses métodos são confiáveis para detectar um número que pode ser associado à idade da amostra da qual foi retirado o elemento, ou a substância que seja, que contém o elemento, para ser analisada por esses métodos. Eles são confiáveis, tem uma margem de erro. Agora, dizer que essa idade que está sendo medida com esse método é a idade cronológica real daquela amostra, vai uma certa distância, porque há certas considerações que são feitas para a validade do método. E essas considerações supõem certas coisas constantes, quando ficou-se sabendo que não são constantes. E então a própria constante, chamada constante de decaimento radioativo, tem sido mostrado que ela depende de outros fatores, ela varia, essa constante varia. E outras coisas que são supostas constantes para transformar aquele valor numérico da física e da química obtido para a vida possível daquela amostra de elemento químico que está sendo analisado, há outras considerações. Por exemplo, no caso do carbono 14, a constância da formação do carbono 14 na alta atmosfera terrestre. Existem processos eletromagnéticos, como o decaimento magnético do magnetismo terrestre, né, que, sabidamente, esse processo de decaimento existe. No passado foi maior, tendo sido maior o efeito da blindagem do nosso planeta, das camadas superiores, a blindagem eletromagnética, né, do campo magnético da Terra, a formação o bombardeio dos átomos de nitrogênio para se transformarem em átomos de carbono 14, que acontece na alta atmosfera, poderia ter sido muito menor no passado do que está sendo hoje. Porque à medida que decai a proteção geomagnética da Terra, a taxa de formação na alta atmosfera do carbono 14 vai diminuindo também. Então, o que se mede hoje como sendo a taxa de formação do carbono 14 pode não ter sido o mesmo de centenas ou milhares de anos atrás. Ou seja, nesse caso do carbono 14, por exemplo, a gente vê que há outros fatores influindo para transformar aquela idade que é obtida no laboratório, com métodos verdadeiramente científicos, para transformá-la num valor numérico de uma idade da amostra,
esses fatores influem e o valor não pode não estar correto. Da mesma forma, acontece com os elementos radioativos como urânio, tório, etc. O Rui vai mostrar um livro aqui que... A gente recomenda a leitura desse livro que trata desse assunto para o interessado que fez a pergunta também. Exato. Exame crítico da datação radiométrica. Tem vários artigos tratando a respeito disso. Tem um artigo que trata desses outros fatores que eu mencionei, tem um artigo que trata do magnetismo terrestre e várias outras considerações. Bem, é um campo muito especializado e, na verdade, não tenho mais observações a fazer. O livro resume tudo. Quem tiver interesse em adquirir aqui esses livros, né? Depois aí, para conhecer melhor a Sociedade Criacionista, é só entrar no site aí. Vai ter um acervo lá de, né, uma centena de que vocês, né, já acho que 10 de sua autoria, traduzidos e organizados. Aí. E depois a gente fala do projeto que tem para levar esses livros para Cabo Verde. Quem tem interesse é só mandar uma mensagem lá para nós. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Queria colocar a pergunta aqui do Estevão, ele faz 2 perguntas. Vamos lá, jogo rápido, doutor Rui. Estevão Fernandes Silva fala assim, uma pergunta para os convidados. Com toda a descoberta na biologia e bioquímica, nos leva a ver que a vida não pode ter vindo do acaso, através da seleção natural e mutações. Mas o que leva a maioria dos cientistas a permanecerem com as ideias e a teoria do Darwin? E só colocar aqui outra pergunta dele, ele fala assim, aí o senhor já responde de uma vez. Queria fazer a mesma pergunta para o Rui. Como os colegas lidam com a segunda lei termodinâmica em relação à origem da vida? Bom, com relação à primeira pergunta, ainda, né, com tantas evidências, ainda se acredita na... Lembrei. Com relação a essa pergunta, a resposta mais simples que eu posso dar é que é a falta de conhecimento. A pessoa adota um pressuposto e não muda, não tenta nem mudar a sua posição vendo argumentos contrários àquele pressuposto. É um certo comodismo intelectual ou, às vezes, é falta de conhecimento mesmo, porque realmente há exemplos numerosos de pessoas que estavam crendo no pressuposto como sendo válido e que verifica que ele é inválido. Se ele é inválido, ele tem que adotar o outro pressuposto. Isso que é ciência. Pois é, então eu acho que essa é a síntese da resposta. Tá? A segunda está aí. A segunda da termodinâmica, realmente são as 2 leis. A primeira lei mostra que há uma constância, é conservada tanto a massa quanto a energia. É célebre o primeiro princípio ser falado apenas em termos de energia, né? Mas também a massa, que supostamente, numa escala definida, pode se transformar em energia, né? Também a famosa lei de Lavoisier falava que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, o mesmo se poderia dizer com relação à energia. A energia não se cria, não se perde, mas ela se transforma. Esse é o resumo do primeiro princípio. Então, fica sempre a pergunta, se não se cria, como é que ela apareceu? Entendi. Né? A resposta é que na ciência natural, excluído o sobrenatural, existiu, ponto final. A questão de como ela surgiu está fora de cogitação, porque a ciência não tem meios de mostrar como que surgiu a massa. Da mesma forma, a ciência não tem formas de dizer como surgiu a energia. Agora, do ponto de vista bíblico, por exemplo, criacionismo bíblico, Deus falou e tudo se fez. Quer dizer, tem o originador de tudo é Deus. Então, a gente recai naquela mesma problemática já conversada anteriormente nessa entrevista. Né? Bom, o segundo princípio
ele mostra que há um decaimento das coisas. Quer dizer, o mundo foi criado e, por circunstâncias várias, aí há a interpretação bíblica, mas vamos deixá-la de lado no momento, a partir de um ato de criação, que hoje é aceito como o tal do Big Bang, né? Que teve muita reação da ciência quando o padre, né? Eu esqueço o nome dele aqui, Lemaitre, o padre Lemaitre, lança a ideia de ter havido uma explosão inicial de matéria, energia, que correspondeu a esse tal chamado hoje em dia de Big Bang. Houve muita reação da ciência da época, ciência naturalista, né, para aceitar um surgimento repentino, porque isso daí só poderia ser explicado por um ato extra-natural, né, sobrenatural. Mas acabaram aceitando. Então, hoje em dia, se vê que houve um início, e o que está acontecendo desse início é um processo de degradação, simplesmente. E não digo... É exatamente o mesmo caso que eu mencionei da implosão do edifício. O edifício implodiu. Então, a tal explosão inicial é uma implosão de algo que estava estruturado teoricamente de alguma maneira. Certo? Bom, é um assunto complexo, mas o segundo princípio mostra isso, que não há evolução, há uma involução. Entendi. O Rubem Carvalho está perguntando como podemos fazer uma análise crítica de alguns postulados da teoria evolucionista, sendo que elas baseadas em axiomas e leis incompatíveis ou sem experimentação. Não entendi muito bem. A pergunta inicial é o verbo inicial. Como podemos fazer uma análise crítica de alguns postulados da teoria evolucionista, sendo que elas são baseadas em axiomas e leis incomprováveis ou sem experimentação? Talvez ele está falando no sentido mais macro, né? Olha, a possibilidade... Eu continuo não entendendo muito bem, pelo seguinte, esses axiomas, as pressuposições evolucionistas, são de acaso. Não são de planejamento. Não são de planejamento. Então, não dá para compatibilizar essas duas coisas. A resposta é: não há compatibilidade entre acaso e planejamento. Entre acaso e planejamento. Ponto final. Johanna está perguntando: existem mutações cromossômicas que beneficiam os organismos para adaptarem a uma mudança ambiental? Aparentemente, pouquíssimas, mas quem vai poder responder isso pode ser Keila o Wellington ou Keila. Os nossos biólogos, que é uma coisa especializada da parte da biologia. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, estou vendo aqui nos comentários. Alguém falou aqui de um mineral é menos duvidosa do que a ideia do material orgânico. O método é o mesmo, mas a fonte radiativa são diferentes. Muitas pessoas estão assistindo aqui da praia, Santiago. Acho que tem aqui outra pergunta, não sei se eu já fiz essa, uma pergunta, essa aqui já fiz, do Estevão. Concluindo, o preparatório Everest, que está comentando aqui, ele fala: posso afirmar que a Terra talvez tenha milhares de anos, porém a matéria orgânica não. Historicamente, a idade da vida na Terra está chegando a 6.000 anos. Quer fazer algum comentário em cima? Olha, na realidade, analisando o texto bíblico de Gênesis, e temos aí um volume inteiro publicado com o título de Cosmovisão Criacionista Bíblica, onde a análise textual, análise de todos os tipos que você puder fazer análise sobre essa questão, a gente vê que é perfeitamente compatível biblicamente, portanto, no criacionismo bíblico, aceitar uma criação do universo muito antes de Deus estar
formando, modelando o planeta Terra na Semana da Criação. Então, medidas que possam ser feitas aí, mesmo com métodos radioativos, com todas as ressalvas que já havia mencionado, podem dar bilhões de anos para o planeta Terra, para as rochas primordiais do planeta. Mas, a partir de um certo ponto, aquilo que era sem forma e vazio, começa a ser modelado para ter forma e ser preenchido. Então, a partir desse tempo, é que seres vivos aparecem. Então, os seres inertes, minerais, etc., podem ser bem anteriores à data do início da Semana da Criação, que pode realmente ser bastante menor nos cálculos que são feitos a partir do próprio texto bíblico, chegam a cerca de não mais do que 10 mil anos, variam, né? Mesmo porque o livro do arcebispo Ussher, que escreveu sobre esse cálculo que chegou a 4.044 anos antes de Cristo, né? É um cálculo que é muito aproximado. Há dúvidas que têm sido levantadas sobre a natureza do texto bíblico, quando fala de pai a filho, se era neto, coisas semelhantes, foram suprimidas pessoas da linhagem todinha, e a versão Septuaginta da Bíblia tem dados cronológicos das idades dos patriarcas todos, que não conferem exatamente com os da nossa Bíblia usual, vamos dizer, do King James e derivados dele. Ou então... Tem uma pergunta aí na tela. Milton, se me permite, nós temos no site revistacriacionista.org.br, falando sobre a Semana da Criação, vários artigos. Se entrar lá, principalmente na revista 52 e 53, fala inclusive sobre os vários dias da Semana da Criação. Seria interessante quem fez a pergunta ler o que tem lá já publicado. Legal. Tem uma pergunta, se mais tiver, pode deixar aí, que a gente já vai terminar aqui, já temos uma, então a gente não quer cansar mais do que isso. A pergunta eu achei interessante essa pergunta, né? Que conselho o senhor deixa para os jovens estudantes cristãos da ciência que começa a deixar a fé por causa das teorias corruptas, está chamando aqui? O conselho, se é que eu possa dar algum conselho, que estudem, já que são estudantes, estudem mais profundamente as teses criacionistas. Hoje em dia, há muitas publicações, não só da Sociedade Criacionista Brasileira, mas de outras entidades que são criacionistas, do próprio design inteligente. Tenham acesso, estudem pessoalmente, se aprofundem no que puderem, no seu próprio ramo de atividades, de estudos, ou então qualquer outro que seja, mas sem estudar com mais amor e carinho, né, realmente a dúvida vai sempre ficar. Né? A ideia da existência da Sociedade Criacionista Brasileira foi exatamente essa: publicar. Não queremos fazer a cabeça de ninguém, queremos publicar para ver os interessados verem os dois lados, o lado do planejamento e o lado do acaso, e tirarem suas conclusões. E Deus vai abençoar para a pessoa que sinceramente procura a verdade, tanto na ciência como na religião, que encontre. A ideia de Deus é dar conhecimento, não de retirar conhecimento. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que a gente poderia ressaltar aqui. Marcos Rego está assistindo São Paulo, Santo André, São Paulo. Tem Dulce Oliveira, de UFG, Goiânia, aqui no Brasil. Eu vi aqui, eu acho que o nosso presidente fez algum comentário aqui, não estou achando aqui
Marcos Costa, né? Se ele mesmo, se eu estou certo, que o presidente atual, o presidente da Sociedade Criacionista, acho que ele mesmo comentou aqui em algum momento. Rolando esteve em Cabo Verde com a gente naquela visita. Comentário do pessoal. Marcos Costas fala: parabéns, Milton, pela iniciativa, doutor Rui, sempre com a resposta na medida certa. Acho que é isso, a gente não tem outra pergunta aí. Eu vou encerrar por aqui, já 1 hora e pouco aí. Eu queria pessoalmente agradecer os senhores por ter aceito esse convite. Eu faço questão de mencionar aqui, eu vou querer uma salva de palmas virtual. Olha aí o conceito, né? O doutor Rui, obrigado. Dia 15 de junho, né? 90 anos. Então, a gente quer aí essa salva de palmas aí virtual, aí que está acompanhando. A gente deseja muito, pessoalmente, eu agradeço a Deus pela vida do Dr. Rui. Eu conheço o Dr. Rui desde 2006. Hoje eu estou colaborando aí com a Sociedade Criacionista na unidade de expansão. Tenho oportunidade de conviver pessoalmente, né, com esses dois senhores aí. Então, eu sou muito feliz, muito grato a Deus por esses 90 anos que eu tive a oportunidade de participar de um pouquinho desses anos. Por isso a gente deseja, né, que esse Criador que o Senhor acredita, né, que deu a vida a todos nós, continue abençoando e dando muito mais anos de vida, porque eu sei que esses anos aí têm sido tem servido a gente, né, tem nos deixado aí um grande legado, um exemplo, né, do voluntariado, de simplicidade como pessoa. É uma pessoa que me considera aqui o meu mentor aqui no Brasil, que eu admiro muito, então eu com muito gosto e carinho que eu desejo aí, deixo esses votos aí de muito mais anos de vida. O Rui Filho também é a mesma coisa, o senhor é muito simpático, e a gente está trabalhando aqui na unidade de expansão. A gente vai ficar por aqui. No domingo que vem eu vou fazer uma live sobre inteligência paquê, né? Vai ser em crioulo, doutor Rui. O objetivo aqui é do criacionismo Cabo Verde, tem essa linha de trazer a ciência, de falar do criacionismo, esse duelo aí, criacionismo e evolução, mas no outro espaço, o espaço aí dos universitários adventistas de Cabo Verde, a gente vai falar sobre para que a inteligência, a relação entre intelectualidade e o cristão. O pessoal está convidado aí desde já. E eu queria que vocês comentassem se o horário está bom para a gente, e se nesse horário 4 horas em Cabo Verde, a gente já deixa aqui anunciado o nosso encontro sábado que vem com o professor Wellington falando sobre raça e racismo, né? Aí se alguém achar que não, pode ser mais tarde, pode ser mais cedo, aí a gente vê e já vai anunciar o horário aqui. Já coloquei aqui na nossa página o formulário. A gente queria que você nos desse um feedback de como que foi esse live. Se você tem interesse nessas outras lives que a gente vai estar fazendo, deixa lá o seu contato, seu nome, que a gente vai estar trazendo aí as novidades. Então, da minha parte é isso. Muito obrigado aí, pessoal. Vamos despedir aí dos nossos cabo-verdianos. Estão em Cabo Verde e também tem outros aí nos assistindo em outros países, né? Rui tá mandando, o Abreu aqui está falando aos Ruis, abraço fraterno, saudades aqui de República de Cabo Verde. Dulce fala feliz aniversário, 90 anos, muitas palmas aqui para o senhor. Claudino fala, só quero ter 90 anos. Desse jeito, Deus é bom, realmente. E o preparatório Everest fala que vem a eternidade. Realmente está tendo esse bate-papo com um senhor de 90 anos, com essa mente brilhante, é realidade, eu penso, né? Obrigado pela partilha, Ana Lina, de Portugal. E então estamos aí com uma audiência versátil. Com os senhores para mandar um abraço final aí para o nosso povo. Olha, eu queria agradecer essa oportunidade que o Milton está dando para nós e queria também enviar um grande abraço para todos aqueles com quem nós mantivemos contato aí em Cabo Verde e parabenizá-los pela iniciativa de
iniciar aí um grupo liderado aqui pelo Nilson, que terá, sem dúvida, todo o nosso apoio, deverá ter de vocês também. E nós guardamos muito boa lembrança dos dias que nós ficamos aí em Cabo Verde. Eu só queria lembrar de um episódio interessante, não sei se ainda há um minutinho para isso, que nós estávamos lá em Cabo Verde, numa perua que nos levava para baixo para cima, e era uma perua de uma escola de crianças. E o pessoal, nós estávamos dentro do carro, parado numa parte da rua ali, e passavam as pessoas olhando, porque era um tipo de uma peruazinha educacional, né? De escola, de crianças, e só tinha gente velha lá dentro. Já tinha idosos. Então foi muito interessante, eu guardo bem essa lembrança. E também dos outros encontros todos com as pessoas que nós tivemos lá, agradecemos muito a cordialidade com que fomos recebidos e desejamos o melhor de tudo aí para vocês. Deus abençoe a todos. Da mesma forma, da minha parte, Milton, tenho boas lembranças e esperamos poder voltar novamente, tá? Se Deus quiser, com uma segunda rodada para darmos esse suporte para o início aí da Sociedade Criacionista Cabo-Verdiana, tá bom? Legal, Gostamos muito mesmo de estar com vocês aí. E dentro desse pessoal que o Dr. Rui falou, eu queria mencionar aqui o Crisolito, né, que nos apoiou. Isso, Crisolito. Nessa live, lá também no encontro. Agradecer ao Departamento de Comunicação da Igreja Adventista, através na pessoa do Guilherme Vieira, que nos ajudou. Tem aí Ricardo, o professor Ricardo, tem Rubem, que está aqui conosco também, que nos ajudou a divulgar aí na Europa, está na França. Tem a TV Advento, que é o nosso parceiro aqui também. Ou seja, temos muita gente aí que esteve conosco participando desta live e nas outras que nós vamos fazer. Aqui a gente deixa o nosso voto de agradecimento. Então era isso, pessoal. A gente fica por aqui. Ficamos aí no site, na página, feedback sobre o evento. Não sei se quiser falar mais alguma coisa, Rui. Uma foto da gente. Não, somente isso. Tá bom, então, pessoal. Os nossos sites estão à disposição para acessarem, terem as informações necessárias, e tem também o nosso e-mail, que poderá ser encaminhado eventualmente alguma dúvida, alguma pergunta que esteja ao nosso alcance para podermos responder. Legal, tá aí. www.scb.org.br. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até mais.